minutos você confere agora uma entrevista com o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, José Richa Filho. Veja. Olá, estamos recebendo aqui nos estúdios da TVC em Paranaguá o secretário de Infraestrutura e Logística do Governo do Paraná, Pepe Richa. Pepe, inicialmente, obrigada pela sua vinda até aqui, por ter se disponibilizado. Muito obrigado, prazer. A gente começa conversando a respeito da sua vinda até aqui, o motivo da sua vinda, né? O Porto de Paranaguá acaba de comemorar 50 milhões de carga movimentada. Como se recebe uma notícia como essa, secretário? Olha, é muita emoção porque passa um filme na cabeça da gente, né? Você vai lembrando os momentos todos que levaram a uma construção, né? É um trabalho em equipe. Muita gente envolvida, não só toda a APA, a diretoria da APA, mas operadores, terminais, até membros do próprio governo federal, que, né, a gente depende muitas vezes de uma ação rápida, uma liberação, né, em termos de fiscalização. Então, um trabalho em conjunto, até com cooperativas do interior, para você ter uma ideia. O cliente que está localizado no interior. Então, é uma comemoração, uma celebração, um momento, essa semana, um dia especial para nós, até com a presença do ministro Claro Maggi também. Então, olha, um dia de celebração, de muita comemoração. Tudo isso é resultado desses investimentos, são várias ações, né? Os shiploaders da década de 70, 1970, 74. Eu costumo brincar até quando eu falo sobre esse assunto, porque imaginar a cena como era até pouco tempo atrás, né? Uma cena surreal, porque você tinha uma lança pequena para um porão enorme, então você não tinha muito acesso ali. Hoje não, né? Um equipamento mais moderno, com uma lança mais longa, então ele atinge todo o porão, parece uma brincadeira de criança, eu costumo dizer isso, né, porque é um joystick, então a operação, e 33% em média aí, só nesse caso, né, de aumento. E assim foi, esse é um dos guindastes, digamos assim, mas tem os portainers que foram trocados também na questão do container, trocados também na questão do fertilizante, também tem, além do investimento público, isso que nos deixa muito satisfeitos também, o investimento público gerou investimentos privados, então devemos completar até o final do ano que vem mais de R$1 bilhão em investimentos. Isso trouxe quase 4 bilhões de investimentos da iniciativa privada, que também veio na esteira dos investimentos do setor público. Investimentos em tecnologia. Hoje, por exemplo, o caminhoneiro recebe a situação do seu frete no seu celular. Então, uma garantia. Por isso, lógico, associado a outras medidas também, foi o grande responsável por não ter mais filas de caminhão, né, que era uma frequente. Do mesmo lado, também as filas de navio, que geravam a conhecida demurrage, que são multas. Essa demurrage é uma multa é um dinheiro jogado fora praticamente, porque não vai para ninguém, você paga a multa pelo atraso, e hoje já não tem mais, reduzimos em mais de 70% a demurrage. Quando a gente fala em porto, secretário, a gente fala em toda uma estrutura, né? Porque não é só o porto que está em Paranaguá, mas tem a vinda dos caminhões até a cidade, tem toda uma movimentação para que a atividade portuária aconteça. E para os próximos anos estão previstos aí alguns investimentos por parte do governo do estado, tem alguns acordos entre a APA, investimentos, né, disponibilizados pela APA também na infraestrutura. Uma delas, o viaduto ali na entrada da cidade, que vai ser comemorado por toda a população, e a revitalização da Bento Rocha. Como é que está o procedimento dessas obras? Ainda no dia 12 de dezembro, nós fizemos a abertura, né, dos preços. Então, os preços já foram abertos, já tem um vencedor no viaduto da Ayrton Senna e também um vencedor na Bento Rocha, né, na revitalização da Bento Rocha, que vai trazer para a cidade benefícios muito grandes. Eu lembro quando passei pela primeira vez, fiquei assustado, me disseram que existia uma ciclovia ali na Bento Rocha. Você não identifica mais, porque o tempo ele acabou sumindo com a ciclovia ali. Então, revitalizar essa ciclovia para que as pessoas, muita gente vai trabalhar de bicicleta, no Parnaguara, revitalizar também a calçada para que as pessoas também tenham mais segurança e arrumar também a própria rua, que hoje tá feito um trabalho para tentar manter mais de tapa-buraco, que não é eficiente. Então, refazer dessa vez o concreto, mas refazer com a drenagem, que no passado não foi feito, por isso que ele acabou deteriorando, apesar do pavimento de concreto ser um pavimento que dura, a princípio deveria durar mais tempo, mas pela falta da drenagem ele acabou terminando antes do prazo. E essa obra da Bento Rocha, desse viaduto, para 2018 a gente pode esperar? Ela deve iniciar, né? Porque agora, como eu já disse, abrimos a fase de preços, mas temos que abrir a parte da documentação.
checar se a documentação está em ordem, né? Dar um prazo legal, isso é legal, para as empresas, se quiserem, às vezes, recorrer a alguma ação que tenha a ser feita diante de alguma possível desclassificação por não ter, às vezes, a documentação. Mas isso eu acredito que em 20, 30 dias no máximo, né? Isso pensando na pior das hipóteses, né? Se não houver nenhuma ação, já no começo de janeiro, eu acredito que a gente pode anunciar o vencedor e dar início à obra. Que ótimo. E outra obra que a gente pode falar também, que a população aí de Pontal do Paraná verdade, deve estar aguardando com grande ansiedade, é a nova PR-412, que foi anunciada recentemente, o Colit já aprovou a construção, né, dessa obra. Isso também existe um trâmite para que essa obra aconteça, né, secretário? Como é que está o andamento disso? Na verdade, quando iniciou esse projeto, já há muitos anos, né, isso é algo que eu costumo dizer, às vezes entra um governo, sai um governo, mas existe toda uma equipe técnica que compõe um governo, que planeja, né? Às vezes ultrapassa vários governos. E o nosso governo deu uma atenção especial a essa questão da rodovia. Eu confesso, as poucas vezes que passei por ali, eu fiquei muito impressionado com a dificuldade que as pessoas que passam o dia a dia, você veja, eu passei alguns minutos ali, quase vi pessoas sendo atropeladas, cachorro atravessando na rua, ônibus cruzando, ônibus escolar, crianças, olha, todo tipo de situação, pessoas de idade convivendo ali, né, tudo aquilo meio junto, o carro com o pedestre, com o cachorro, é assustador. Então a cidade acho que merece uma atenção especial. A ideia da 412 também é lançar uma nova 412 paralela, né, nessa faixa de infraestrutura e revitalizar a atual, construindo aí calçadas, não é, ciclovia. Então isso foi, como você bem lembrou, foi aprovado no Colit. Então nossa ideia, eu imagino que agora em janeiro, queremos ver se conseguimos lançar já em janeiro. Infelizmente esse mês nós estamos terminando os preparativos, mas acredito que em janeiro nós consigamos lançar essa tão sonhada, esperada aí, que eu tenho certeza. Olha, os impactos, a gente falou um pouco só da cidade, mas veja, ali também não podemos esquecer o potencial turístico que tem, né, para Ilha do Mel. Eu, particularmente, conheço muitas pessoas que já deram depoimentos, já me disseram, olha, hoje eu tenho dificuldade de ir para Ilha do Mel porque você perde muito mais tempo na estrada para chegar até ali. Né, e não tem mais. Antigamente era aquela situação que se vivia na temporada. Hoje não, um final de semana, ou um feriado um pouquinho mais prolongado, mesmo no dia a dia. Quem vive ali sente a dificuldade de locomoção. Então, e entendemos também, até em discussão com alguns ambientalistas, que a faixa tem uma outra função também, né, de definir de uma vez por todas, né, até onde vai a cidade, porque hoje, por falta dessa definição, você vê que ainda acontece algumas invasões. Então, a faixa acho que tem cumprir esse papel também, né? Fica muito claro que a cidade, a partir da faixa, em direção ao mar. E o outro lado à esquerda, digamos, para quem está indo para a cidade, seria de preservação ambiental. Então, acho que cumpre esse papel também. A faixa, bem utilizada, ela pode cumprir um papel importante ali para a região também. E como o senhor disse, é importante para dois lados, né? A população que mora ali, o turista, né? Esse acesso à praia de Pontal do Paraná e o porto também, né, eu tinha até esquecido, é verdade, ainda tem a questão de uma vocação que tem também no turismo para o porto, porque tem um calado natural ali, né? E o país precisa desse desenvolvimento. Se você tem ali uma vocação, por que não aproveitá-la também, né? Secretário, e recentemente também a gente tem várias obras acontecendo aqui no litoral do Paraná, ainda bem, né? E uma delas é a obra de expansão do terminal de contêineres de Paranaguá, que foi liberada também recentemente, né? O início da construção. São 550 milhões de reais de investimentos, né? Até na vinda do ministro Blairo Maggi, né, que esteve conosco para comemorar os 50 milhões, né, de toneladas de movimentação. Ele nos perguntava a respeito disso também, porque, lógico, o ministro tem a visão do todo do país, e ele mesmo nos depoimentos reconhece que o que está segurando hoje, sustentando a balança comercial do nosso país, é o agronegócio, onde o nosso Estado é muito forte. Então, nós precisamos dar vazão a tudo isso. Aumenta a nossa responsabilidade de investimentos no porto, que trazem, não é por acaso, né, que nós chegamos a esses 50 milhões, foram investimentos. Então, secretário, antes de falar a respeito do saneamento, balneabilidade aqui no litoral do Paraná, que é outro assunto super importante, principalmente nessa época do ano em que vai chegando, vai se aproximando verão, né, a temporada de verão, vamos falar um pouquinho sobre a Ferroeste, a nova malha viária, né, que o governo do estado já manifestou essa intenção da construção dessa malha viária, que também traz benefício
principalmente para o Porto de Paranaguá, essa malha viária que vai ligar em Mato Grosso do Sul a Paranaguá. Sem dúvida. Também, mais uma vez, dando essa estrutura para o agronegócio, né? Reconheço até que, mais uma vez, o Porto de Paranaguá, né, os portos do Paraná, tiveram uma influência muito forte na decisão desse lançamento. Porque quando nós vimos o planejamento do Porto, lá em 2012, já apontava para os 80 milhões, e mostrando que hoje o que chega de ferrovia aqui nos nossos portos é em torno de 18%. Só que cada vez que aumenta a produção, está virando 16%, 17%, 14%. Nossa projeção, se nada for feito, fica abaixo de 12%. Então, quando você projeta isso, joga para a rodovia não suporta esse movimento tão grande, esse crescimento. Então, se nós não fizermos algo urgente, que foi o lançamento dessa ferrovia, nós estamos condenando o Porto de Paranaguá, né, e trazendo um prejuízo na sequência para a cidade, para o estado e até para o país. Então, a obrigação de lançar também. Além do que, você, num país como o nosso, dimensões continentais, você não tem uma alternativa, ser só rodovia, obrigação também, enquanto gestor público, de dar alternativas à população, né? Era essa a pergunta que eu ia fazer. A ferrovia acaba desafogando a rodovia, né? Não, e outra coisa, onde você tem outra alternativa, eu arrisco dizer que nós podemos até ter um pedágio mais barato no futuro. Porque hoje, como não tem opção, né, o preço acaba sendo definido porque você não tem opção, tem que passar por ali. Se você lança mão de uma nova alternativa, eu tenho certeza que é capaz de baixar. Olha, quem está nos assistindo aqui, anote isso que estou dizendo e vai cobrar lá na frente, vai ver que vai baixar o preço. Então, vamos falar de balneabilidade, investimento em saneamento, sim, as praias do litoral paranaense, como o senhor veio dizendo, né, antes sim, da entrevista, vêm sido escolhidas por uma série de turistas, até preferindo exato, Paraná a Santa Catarina, o que era o contrário do passado. Impressionante, até poucos anos atrás conversávamos sobre isso, né? Eu tenho, assim, amigos de relacionamento frequente que já me disseram, eu estou mudando. Eu estava em Santa Catarina, estou voltando para o Paraná. E você observa nas praias, aquelas placas que até por pouco tempo você via de ventes, agora não, o movimento é contrário. E por que também? Lógico, um momento bom que vive, mas investimentos, né? Sanepar é um grande exemplo disso, ela investiu muito forte no litoral. Resultado, as nossas praias hoje 100% de balneabilidade. Saiu esses tempos, um pouco mais de um mês atrás, mostrando que, fazendo um ranking nacional, mostrando que as praias do Paraná são as melhores do Brasil nesse quesito balneabilidade. Hoje tem uma parceria muito grande com todos os prefeitos do litoral. Isso, juntando tudo isso, o resultado está aí. São esses bons números que trazem mais frente. E o saneamento, né, secretário? Perfeito. Se investe em saneamento, melhora a balneabilidade também, né? Melhora a balneabilidade, melhora a saúde das pessoas, né? Você vê que falamos em saneamento, mas se observar, isso traz também, falamos em esgoto, mas também tem a questão da água. Você vê que entra a temporada já há alguns anos e não tem faltado água. É muito raro faltar água, antes era comum. Luz também. Raro faltar luz. Então, em termos de infraestruturas, a gente fala muito de estradas, né? Mas se foi feito isso, um trabalho também no ferryboat também, de revitalização, de melhoria, jumborização, que a gente chama, então foram ampliadas a capacidade, né, de transporte, melhorado também ali onde você fica, aqueles flutuantes, onde o carro ali que entra no ferryboat. Então, ações que foram feitas que trouxeram um benefício, hoje é rápido. Às vezes a gente vê fila onde está sendo cobrada a tarifa lá atrás, mas para entrar no ferryboat, o que era comum, antes até você tinha um degrau tão grande que às vezes você tinha um caminhão, um ônibus, ele tinha que uma roda da frente segurava para que os carros pudessem entrar. Isso causava um transtorno e demora. Isso foi corrigido, esse problema. Então, ações, algumas pontuais, outras mais estruturantes, mas que trouxeram esse bom resultado. Secretário, então, só para a gente finalizar aqui, o ano que passou, positivo, sim, deu para fazer tudo o que o senhor previa, tudo que era planejado dentro da pasta? Olha, no planejamento do Porto, fizemos um levantamento, né? E quando você vai chegando no final de ano, você senta, poxa, vamos ver aquilo que planejamos, o que nós atingimos. Olha, é com satisfação, olha, praticamente 100% do que nós planejamos lá em 2012, né? Pouquíssima coisa aí não conseguimos realizar, outras que não estavam previstas conseguimos, que isso também é assim, é muito dinâmico, né? Você planeja, sim, algo, de repente você consegue dar um salto maior do que você imaginava, porque o desafio é muito grande, mas quando você está empenhado e está naquele ritmo, né, a coisa parece que flui normalmente, naturalmente. Então, um ano de celebrações, um ano que nós temos que parabenizar nossas equipes, que não fizemos nada sozinhos. Foi um trabalho em equipe, eu insisto, não só a equipe da APO, mas tem os terminais, tem os operadores, os trabalhadores, né,
cooperativas, federação de indústrias. Olha, é um elenco tão grande de pessoas e entidades e organismos que participaram e ajudaram, que a gente fica, né, às vezes até com medo de esquecer de alguém, porque é tanta gente que ajudou, né? Mas basicamente são as pessoas e a mensagem de otimismo, né? Começamos em 2018, a gente vê que o país também está mudando, a economia, os números da economia são muito positivos, acho que isso beneficia a todos nós, principalmente aqueles que têm feito o dever de casa. Acho que o Paraná, mais uma vez, quando fez o ajuste fiscal, no final de 2014 e no comecinho de 2015, também fez os ajustes, terminando já praticamente o ajuste fiscal. Como saímos na frente, eu vejo que os outros estados ainda vão levar um tempo para conseguir tirar um proveito desse crescimento da economia. Nós não, como fizemos o dever de casa antes, aí começa a acontecer como nós dizemos agora há pouco, né? Matinhos, né? Na Airbnb, lá nesses sites assim, mostrando que é o local mais procurado. Então, por quê? Porque nós saímos na frente. Então, quando a pessoa olha, poxa, eu quero ir para o Brasil, mas onde é que está melhor? Vai encontrar no Paraná condições muito boas, né, em relação ao resto do país. Então, aquela coisa que chega primeiro, né, e faz o seu dever de casa, bebe água limpa, né? É o ditado popular. Eu acho que o Paraná está nesse caminho. Então, as mensagens de muito otimismo. Teremos um 2018, tenho certeza, melhor do que 2017. Tá certo. Bom, secretário, muito obrigada mais uma vez pela visita até aqui, que em 2018 o senhor possa vir em várias oportunidades. Claro, prazer. Obrigado a vocês. Bom, conversamos então com o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Pepe Richa. Muito obrigada.